Seja bem-vindo ao canal Devocional Cristão. E hoje vamos meditar sobre esse assunto importante, a oração em línguas estranhas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora e vamos agora meditar à luz da palavra de Deus sobre esse assunto tão importante. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Gostaria de destacar o que Paulo diz aqui. Paulo nos incentiva, sendo ele inspirado pelo Espírito Santo, a buscarmos com zelo os dons espirituais. Os dons espirituais devem ser procurados, praticados com zelo. Por isso precisamos da palavra de Deus. É através dela que nós vamos conhecer os dons. É através dela que nós vamos saber como usar os dons. Toda manifestação de dons espirituais que não esteja de acordo com a palavra já vem de procedência maligna. Mas Paulo mais adiante vai nos falar sobre o que é as línguas estranhas. No versículo 2 ele diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Falar em línguas estranhas é uma linguagem tão profunda, que só Deus a entende. As línguas estranhas é uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Jesus falou em Marcos que os seus discípulos falariam novas línguas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz que seríamos revestidos de poder para testemunhar de Cristo às nações. Já em Atos capítulo 2, a igreja recebe esse poder de Deus, a experiência do batismo no Espírito Santo, e começam a falar em outras línguas. As línguas estranhas, então, é uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E agora Deus lhe concede essa oportunidade de você agora ter acesso a Ele, comunhão com Ele, de uma maneira profunda, uma linguagem profunda, que é a oração em línguas estranhas. No versículo 4 ele diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Note o que Paulo diz: quem ora em línguas estranhas edifica a si mesmo. Existe uma edificação que nós precisamos, que você precisa, é através da oração em línguas estranhas. Então, resumindo, a oração em línguas estranhas é uma oração em profundidade. Precisamos praticar essa oração. Você precisa orar em línguas estranhas. Você precisa de desfrutar deste dom espiritual maravilhoso que o Senhor concedeu àqueles que foram revestidos de poder. Nós precisamos orar todos os dias e também precisamos orar em línguas estranhas. Meus irmãos, precisamos ir a fundo nesse assunto, conhecer mais sobre línguas estranhas, sobre os dons espirituais, conhecer a Deus, mas tudo tem que ser mediante a palavra de Deus. Então, a partir de hoje, comece a orar mais em línguas estranhas. Qual foi a última vez que você orou em línguas estranhas? Quanto tempo não tem tanta coisa dentro de nós que precisa sair, mas para poder sair da maneira certa, verbalizada, é necessário você orar em línguas estranhas. Então Paulo diz: quem ora em línguas estranhas edifica a si mesmo. Há uma edificação na vida daqueles que praticam a oração em línguas estranhas. O movimento pentecostal clássico, bíblico, ele deve sempre praticar e estimular que a igreja tenha uma vida de oração e também uma vida de oração em línguas estranhas. Lembrando que quem vai ter uma vida de oração em línguas estranhas, você vai ter isso. A minha recomendação: faça isso de maneira com sabedoria, com ordem e com decência. Uma pessoa que vai orar em línguas estranhas, ela não vai atrapalhar um culto, uma pregação. O nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus, ele é um Deus de paz e um Deus de organização. Ele é organizado. A liturgia do culto tem que ser organizada. Então, quando você for falar em línguas estranhas, fale. A Bíblia até diz, Paulo, que não devemos proibir o falar em línguas estranhas. Mas o falar em línguas estranhas também não pode ser uma pedra de tropeço para atrapalhar o culto, ou quando você também estiver no seu momento particular com Deus. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo, a partir de hoje, comece a orar em línguas estranhas. Veja os testemunhos do pastor Luciano Subirá, falando sobre línguas estranhas, que ele começou a ter em Deus
o acesso, uma profundidade em Deus, depois que começou a praticar a oração em línguas estranhas. Que Deus abençoe sua vida, que possamos conhecer mais e mais sobre os dons espirituais.